corretagem rural no Brasil, ela começou de maneira informal. Quando você pega a chegada da família real aqui no Brasil, em 1808 até 1891, aqueles profissionais ali que prestavam esse serviço era uma corretagem informal. Por quê? Existiam as Seis Marias, esse governo provisório que aqui chegou, ele tinha que organizar a negociação dessas terras. Então, basicamente, ela era feita por grandes barões ou indicado por essas famílias que aqui estavam. Depois a gente dá um salto, a partir de 1962, cria-se a primeira regulamentação, sob o ponto de vista formal, da expressão do corretor de imóveis. Ainda muito precário, voltada para o desenvolvimento do país, esse personagem que nasce aí com os institutos, depois Sistema Cresce, Cofesse, ele vem com o intuito de regulamentar a profissão desses profissionais. Porém, o agronegócio, na década de 60, ainda era muito precário. Quando você pega 1970, a gente começa a entrar num elo de um país mais desenvolvido. É criado a Embrapa, criado os primeiros desenvolvimentos de agricultura em escala, porque é importante a gente ressaltar que no país nós tínhamos uma agricultura muito familiar, ela não alimentava toda a população, nós tínhamos um país em torno de 40 a 60, 70 milhões de habitantes, vocês me perdoem o número se não estiver exato aqui agora. Só que a corretagem rural, ela ganha um corpo de maneira mais organizada a partir de 2010. Então, a gente tem aquele primeiro boom de tecnologia, de o cerrado começar a ser desenvolvido no Brasil. A partir da década de 70 até 92, ela começa a ganhar escala, começa a entrar as primeiras máquinas de grande porte no país e começa a se mecanizar. Né? Porque o que é mecanizar? O que é uma terra mecanizada? É uma terra que entra a máquina, que entra o trator, que produz, que faz o solo produzir em escala maior. Porque nós tínhamos uma agricultura, como eu disse, familiar. E essa agricultura familiar, ela não dá escala, ela dá produtividade e não alimentava todo mundo. Então, em 2010, o país passa a se organizar, passam a surgir ali entre o ano de 1990 e 2010, as primeiras imobiliárias no Brasil, com esse perfil mais voltado para o rural. Você pode ver que quando cria-se a norma 146533, esse regramento, que é uma avaliação de imóvel rural, você pode ver que é o primeiro sintoma, o primeiro índice de mercado para você tentar positivar, regulamentar isso. E quando você volta um pouco nos decretos da própria legislação dos conselhos, o Cresce, que é o Decreto-Lei 6.530/78, de 1978, ele era muito tímido. E ainda os conselhos regionais do Cresce, nível país, eu vejo que ele tem uma política mais voltada para o profissional de imóvel urbano. Não está errado, não julgo os conselhos, porque a demanda maior está ali. Porém, o agronegócio ele existe, ele representa de 18% a 25% do PIB, ele gera trilhões, é uma cadeia produtiva de grande escala, e a gente percebe que é um mercado em expansão. Eu diria que o mercado está se organizando, é uma coisa boa, porém, esse glamour de ganhar 1 milhão de comissão, 2 milhões, 3 milhões, ele soa ainda como algo... Como que eu poderia colocar aqui? Ele soa ainda na cabeça do profissional que vem para esse mercado como um mercado de bico, né? Eu trabalho na minha imobiliária urbana, trabalho como corretor autônomo na cidade, eu sou um engenheiro civil, eu sou um advogado e eu quero acertar uma aqui para pagar minhas contas, organizar minha vida. Porém, o bastidor do corretor de imóvel rural, ele exige resiliência, essa é a expressão. Porque você tem que pegar a estrada, você tem que andar 2, 3 dias, muitas vezes tendo que dormir em hotéis precários, hotéis que não têm infraestrutura, porque o corretor rural, ele abre o progresso, ele traz o progresso, ele traz o desenvolvimento. Quando você fala de Matopiba, quando você fala de Piauí, de Maranhão, quando você fala de Tocantins, a região oeste da Bahia, Minas Gerais, quando você fala do Sul, próprio Rio Grande do Sul, próprio Paraná,
que são os estados e São Paulo, a região centro-oeste, que se desenvolveu melhor nesse primeiro momento, você percebe que essa visão de desenvolvimento, tanto do ponto de vista do agricultor, quanto do maquinário agrícola, quanto de governo organizando, ela foi meio que atropelando o profissional. E o corretor que vai fazer esse trabalho, ele tem que sair da casa dele, é uma coisa que eu faço com muita frequência. Você vai para o interior, você anda 1 dia, 2 dias, você dorme em hotéis precários, como eu disse, não tem infraestrutura, mas faz parte do teu trabalho. Então, você pode ganhar essas comissões altas. Claro que você pode ganhar. Todo mundo que se dedica de uma maneira ou de outra vai chegar lá e vai ter esses ganhos. Isso é inevitável, né? Qualquer profissão que você se dedica, que você corre atrás, em algum momento você chega lá e consegue. Porém, a vida do corretor rural ele é um pouco solitária. É estrada, é perrengue, é dificuldade, às vezes fura o pneu da tua caminhonete, fura o pneu do teu carro, você não tem apoio. E principalmente o grande problema quando o profissional está começando é grana, dinheiro. Ser corretor rural você tem que ter caixa para você abastecer o teu carro. Hoje em dia tem essas questões de pedágio. Então é uma questão muito complexa. Porém, ao mesmo tempo, ela é muito gostosa, muito maravilhosa, porque quando entra as comissões, você se sente uma pessoa, nossa, eu consegui essa operação. É maravilhoso quando você também consegue esse resultado para o produtor rural, né? Uma pergunta que eu faço muito para o produtor rural hoje, que tem 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil hectares, 100 mil hectares, como que você fez para comprar a tua primeira fazenda? Você tinha que ser valente, né? E é meio que unânime, todos eles falam, olha, você tem que ser corajoso, porque você assume uma dívida grande, geralmente o pai entra ali com um pouco de apoio, mas você tem que encarar. E o corretor rural, ele tem que ter mais ou menos essa linha, né? Você tem que investir em você mesmo, você tem que ser resiliente, você tem que correr atrás para buscar uma performance, para buscar um número que você não sabe se vai acontecer, mas você acredita. E tem N exemplos no mercado, né? Do sul ao norte, do leste ao oeste, profissionais bem-sucedidos, que são referências no Brasil hoje nessa corretagem, e que são exemplos, são cases para essa moçada nova, esses homens novos, essas mulheres novas que estão vindo conhecer o agronegócio. Queria comentar um pouco com vocês sobre isso hoje.